Olá, meus amores! Vamos iniciar a nossa aula de língua portuguesa de hoje? Sim, todo mundo está preparado? Então, retornamos agora com a nossa aula e essa hoje é a 14ª aula. Então, quando a gente inicia, eu peço logo que vocês peguem o quê? Caneta, papel, um lápis, algo que vocês consigam fazer anotações. Vamos lá? Tema de hoje. Olha o tema de hoje, qual é? Bom, o tema da aula de hoje é flexão dos adjetivos e verbos. É isso mesmo. Vamos saber a flexão quanto aos adjetivos e também aos verbos. Lembrando que verbos, a gente já aprendeu quais são os verbos, quais são os tempos verbais, lembram? Bom, esse aí vai ser até mais fácil, né? Mas vamos pelo objetivo. E qual é o objetivo de hoje? Identificar as flexões do adjetivo e do verbo e a importância destas para o estabelecimento da concordância e relação de sentidos. Olha, já deu para perceber que hoje nós vamos ter conhecimento de sobra. Bom, vamos mais a fundo agora com o tema. E aí, flexão. Como eu já falei para vocês, flexão é quando a palavrinha ela varia, ou seja, quando ela muda. E hoje a gente vai saber quanto aos adjetivos, já que na última aula nós tivemos a flexão dos substantivos. Vamos saber agora quanto aos adjetivos? Bom, temos agora, presta bem atenção, a flexão dos adjetivos, ela pode acontecer de 3 formas, é isso mesmo. Em gênero, número e grau. E aí você pode se perguntar, como é que ficam os adjetivos quanto ao gênero, quanto ao número e também quanto ao grau? Vamos saber? Bom, quanto ao gênero, ele pode ser uniforme ou biforme, é isso mesmo. Então, pode ser de 2 maneiras, uniforme, biforme. Se liga nessa palavrinha, uniforme. Vamos saber um pouquinho sobre ela? Bom, os uniformes, eles apresentam uma forma única, tanto para o masculino quanto para o feminino. É isso mesmo, ele não tem variação. Se eu falar no masculino, para dizer que ele é inteligente, usando a palavrinha aí, inteligente. Então, se eu falo, ele é inteligente, inteligente aí no masculino. Se eu colocar no feminino, ela é inteligente, inteligente também permanece da mesma forma. Então, não tem variação tanto para o masculino quanto para o feminino, chamamos de uniformes. Agora, e os biformes? Eles apresentam uma forma diferente para o masculino e outra também para o feminino. Então, nós temos aí, o caso dos exemplos como atencioso, masculino, atenciosa, feminino. Nós temos engraçado para o masculino e engraçada para feminino. Viram aí a diferença? Biformes, 2 formas, uma masculino e outra para o feminino. Uniforme, a mesma palavra serve tanto para o masculino quanto para o feminino. Vamos saber mais um pouco? Agora, a formação dos adjetivos biformes. É bom a gente ficar ligado nessas formações. Por quê? As terminações em O, no masculino nesse caso, eles mudarão para o feminino na forma de A. E a gente teve até um exemplo agora, atencioso, no slide anterior, atencioso, atenciosa. Então já faz parte da primeira regrinha aí. Agora, e terminados em es, or e u, no masculino, muda para a no feminino. Então, vai colocando aí essas anotações. Terminações de adjetivos biformes são aqueles que têm uma forma para o masculino e outra forma para o feminino. Vamos continuar? Tem mais. Observa agora essa continuação aqui, terminados em ão no masculino, mudam para an ou oa no feminino. Então, presta bem atenção, é bom fazer a anotação, tá? Já os no masculino terminados em eu, mudam para o feminino, eia. Então, o finalzinho fica aí, eia, na forma do feminino.
Já os terminados em el, no masculino, mudam para oa no feminino. Então, é bom a gente ficar sempre ligadinho e fazer as anotações nesse momento, porque a gente vai precisar desses adjetivos, dessas terminações, tanto para colocá-los no masculino quanto no feminino, aqueles que forem biformes. E a gente usa isso muito no dia a dia e nem se dá conta dessa classificação. Vamos saber mais? Agora, a flexão de número. Número eu tenho singular e tenho o plural. Então, quando falar flexão de número, você vai lembrar sempre singular e plural. E quando é que algo está no singular? Preste atenção. Algo está no singular quando só tem uma forma, ou seja, só tem um objeto. Já no plural, quando tem mais de um objeto. E aqui nós temos a formação do plural, colocando agora no plural. Formação do plural dos adjetivos. Como é que fica? Observe essas regras. Os adjetivos terminados em a, e, o, u, acrescenta-se o s para o plural. Então, bonita, bonitas. Adjetivos oxítonas, plural em is. Então, os oxítonas ficam com o plural is, tá? Então, azul, azuis. Já os oxítonos terminados em el, temos o fiel, fica fiéis. Então, ó, finalzinho aí no plural, eis. Agora, os adjetivos não oxítonos terminados em el, plural em eis. Então, presta bem atenção que eu tenho incrível, incríveis. Então, nós temos aí essas regrinhas e é bom também você ficar ligadinho nessas regrinhas do plural dos adjetivos. Vamos continuar? Bom, nós temos a continuação desse plural. Adjetivos também não oxítonos, terminados em io. Então, os terminados em io, o plural é eis. Então, fácil, fáceis. Presta bem atenção nos exemplos também. Eles te orientam. Esses exemplos são orientações, são caminhos para vocês ficarem ligadinhos. Agora, os adjetivos terminados em M. Preste atenção que quando passa para o plural, a gente coloca ns. Então, um exemplo aí, ó, bom, bons. Os terminados em r, es e z, o plural fica em s. Então, melhor, melhores. Então, o ES aí nesses adjetivos. Agora, os terminados em AL, plural, fica como ais. Então, a gente tem aí leal, leais. E agora, amores, os adjetivos terminados em ão. O plural fica ãos, ães ou ões. Então, presta bem atenção, principalmente nesses terminados em ão. Então, é bom a gente focar bem. Olha os exemplos. Cristão, cristãos. Alemão, alemães. Brigão, brigões. Então, são terminações de ão que a gente precisa ficar ligados para não colocar da forma errada. Então, a gente tem 3 possibilidades de colocar a terminação no plural dos adjetivos terminados em ão. Então, fica bem ligadinho, presta bem atenção e, se puder, é hora de fazer a anotação agora, principalmente dessas regras, tá bom? Bom, formação dos adjetivos no plural. Agora, vamos saber ainda mais? Ainda tem mais, né, amores? Então, agora a gente tem o plural dos adjetivos compostos. Quando a gente fala em adjetivos compostos, a gente fala sempre que, quando são compostos, possuem 2 adjetivos. Então, a formação é feita com 2 adjetivos. Isso é possível? Claro que sim. Dá uma olhadinha aí no exemplo. E antes de a gente ver o exemplo, dar uma lida no exemplo, a gente tem aí, ó, eles são formados por 2 adjetivos e apenas o segundo, olha o plural, apenas o segundo é que fica com a flexão, ou seja, com a variação. Então, nota o exemplo aí, ó, pacto socioeconômico. Então, nós temos aí pacto e econômico. E causa socioeconômica. Então, temos aí a flexão de quê? De gênero, porque foi trocado o do masculino pelo a
para o feminino. Então, quando a gente tem essa variação de masculino para o feminino, a gente tem a variação de gênero ou flexão de gênero. Agora, olha o segundo exemplo. Escola anglo-americana e escolas anglo-americanas. Temos aí a flexão de número, ou seja, o primeiro estava no singular e o segundo passou para o plural. E nota que a variação acontece no segundo, não é no anglo, e sim no americanas. No primeiro exemplo, não é no sócio, e sim em econômica. Então, a gente tem sempre precisa ter, na verdade, sempre esse cuidado quando houverem adjetivos compostos. Vamos saber mais? Agora, o caso 2 diz que os adjetivos compostos, em que o segundo elemento é um substantivo, preste atenção, quando for substantivo, são invariáveis, tanto em gênero quanto em número. Então, eles permanecem da mesma forma, não tem alteração. Então, vê só, vestido verde alface. Então, verde alface. E, olha o outro, camisa verde alface. Temos aí, gente, vestido, camisa. O verde alface, ele continuou da mesma forma, então são invariáveis. E aí, no caso, a gente tem uma flexão de gênero. Vestido masculino, camisa feminino. Agora, olha o segundo. Tinta amarelo, ouro. E tintas amarelo, ouro. Então, o amarelo, ouro, que são invariáveis, apenas tinta é que fica aí com a variação para o plural. Então, tintas. E temos aí o caso de flexão de número. Prestaram bem atenção? Então, é bom a gente ficar ligadinho nessas questões, nessas regrinhas dos adjetivos compostos. Vamos saber mais? Agora, a flexão agora vai ser quanto ao grau. Temos o comparativo e temos o superlativo, é isso mesmo. Quando é que eu saberei? Quando está no comparativo e no superlativo. Vamos dar uma conferida. Temos aqui, comparativo, ele divide-se em 3. Igualdade, superioridade e inferioridade. Então, quando você lembrar de comparativo, você vai lembrar dessas 3 partezinhas. Para saber que está em igualdade, nós vamos analisar agora. Quando é que eu sei que é o comparativo de igualdade? Quando eu sei que é superioridade e quando eu saberei que é inferioridade. Vamos descobrir? Então, igualdade é aquele que se compara, tá? Igual à forma em que nós falamos. Olha o exemplo. Esse filme é tão engraçado quanto aquele, ou seja, tem uma igualdade. Tanto um quanto o outro, são iguais. São engraçados da mesma forma. Então, quando a gente tem essa igualdade, a gente tem um comparativo de igualdade. Agora, olha o de superioridade. A palavra mesmo já dá um tom aí de grau elevado, de algo mais elevado. E aí, quando a gente tem uma intensidade, a gente intensifica mais esse adjetivo, quando comparado com outro. Vê só como é que fica. Esse filme é mais engraçado do que aquele. Então, você prestou atenção que de igualdade eu disse que o filme é tão engraçado quanto o outro. Já em superioridade, não. Eu quero dizer que esse filme é mais, olha o mais aí, mais engraçado do que aquele. Então, notaram aí? Agora, e o terceiro que é de inferioridade? Quando se intensifica menos, então inferioridade já diz que está inferior. E aí o exemplo como é que diz, esse filme é menos engraçado do que aquele. Superioridade, eu falei que era mais engraçado e inferioridade, menos engraçado do que aquele. Então, nós temos uma comparação. Então, toda vez que você ver exemplos dessa forma, você vai lembrar sempre. Então, temos aí igualdade, temos superioridade ou temos inferioridade. Então, vai ficando ligadinho nessas partes que é muito interessante na língua portuguesa. Ok? Bom, a formação do comparativo. Igualdade, tão mais adjetivo, mais quanto e como. E esse exemplo aí, tão fácil quanto. Então, quando você tiver essa formação, igualdade. Superioridade, mais adjetivo e do que, ou que.
E aí o exemplo, mais fácil do que. Então, preste bem atenção nessas partezinhas. E também temos o de inferioridade, será menos mais o adjetivo, mais que ou do que. Então, temos o exemplo aí, essa matéria é menos fácil do que aquela. Então, notaram, gente, que a gente tem sempre algo comparando. O comparativo é isso, você vai sempre comparar. Então, vamos agora saber, saindo um pouquinho de flexão dos adjetivos, vamos à flexão dos verbos. Como é que acontece com os verbos? Vamos lá? Bom, os verbos eles sofrem a flexão em modo, tempo, número, pessoa, voz e aspecto. Então, é bom a gente ficar ligadinho. Vamos saber em modo. Como é que fica? Em modo eu tenho o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. É isso mesmo, nós temos 3 modos. Vamos saber um por um. Observa. No modo indicativo, os verbos indicam o quê? Uma realidade, tá? Então, sempre tem uma clareza e uma precisão na informação. O exemplo aí, ó, ele vai à festa. Então, claríssimo, está indicando aí uma realidade que alguém está indo para uma festa. E abaixo, nós compraremos um carro novo. Então, ali, ó, todo mundo entendeu a mensagem, tá? E indica ali uma realidade. Agora, e no outro modo, que é o modo subjuntivo? Como é que eu sei que é no modo subjuntivo? Porque indica possibilidade. Então, dá sempre uma ideia de incerteza ou de dúvida. Olha os exemplos. Modo subjuntivo, tomara que ele vá à festa. Então, esse tomara aí, ó, incerteza. Seria melhor se nós comprássemos um carro novo. Então, esse seria melhor se dá aquela ideia aí, ó, de dúvida, de incerteza, de possibilidade. E agora o modo imperativo. Vamos saber? Como o nome mesmo diz, impõe ordem. Tá? Então, quando o verbo indicar uma ordem, ou quando a frase indicar uma ordem, nós temos aí imperativo. Olha o exemplo. Vá à festa. Comprem um carro novo. Então, dá a ideia aí sempre de uma ordem, tá? Então, outra observação no modo imperativo é o verbo sempre iniciando, tá? Então, esse verbo aí está sempre iniciando e dando sempre a indicação de ordem. Então, os 3 tempos foram passados. Vamos saber mais? Bom, agora, flexão em tempo. Nós temos o presente, o passado e o futuro. E esse passado a gente conhece como pretérito, é isso mesmo. Quando vocês verem pretérito, vocês saberão que ali é passado. Vamos saber nos 3 tempos? Vamos lá. Temos aí, ó, essa observação, é bom a gente ficar sempre ligadinho. Os tempos verbais podem ser simples, então quando é formado apenas de uma forma, ou pode ser também compostos, quando tem um verbo auxiliar e um verbo principal. Então, olha no presente. Eu ouço música, o verbo ouço, do verbo ouvir. No pretérito imperfeito, ouvia. Já no pretérito perfeito, ouvi. Lembrando que pretérito é passado. Pretérito mais que perfeito, ouvira. E futuro do presente, ouvirei. Futuro do pretérito, ouviria. Então, nota esses verbos aí nesses tempos verbais do modo indicativo. E esses aí são os simples. Vamos saber agora os compostos. Nos compostos nós temos pretérito perfeito, composto. Tenho ouvido. Mais que perfeito, composto. Tinha ouvido. Futuro do presente também composto. Terei ouvido. E futuro do pretérito, teria ouvido. Todos esses aí são compostos, porque possuem um verbo auxiliar e um verbo principal. Agora, os tempos verbais simples no modo subjuntivo. Temos aí no presente, talvez eu ouça. Olha aí o talvez, ó, indicando uma possibilidade. Pretérito imperfeito, seria mais divertido se... Olha essa possibilidade aí para a frase continuar. No futuro, quando eu ouvir, então nós temos aí, ó, sempre possibilidades. Esses são os simples. E como é que fica com os compostos? No pretérito perfeito, ele fica desse caso. Ele acredita que eu tenha ouvido. Então, tenha ouvido aí, ó, é o composto, tá? Tenha e ouvido. Auxiliar mais o verbo.
Pretérito mais que perfeito composto. Temos aí, ele acreditou que eu tivesse ouvido, então tivesse ouvido é a formação da forma composta. E no futuro composto, quando eu tiver ouvido música, falarei contigo. Então, tiver ouvido também é a forma para dizer que é composto. Ok? Bom, agora, no modo imperativo, que é aquele que impõe o quê? Uma ordem. Temos ouça música, só tem a forma afirmativa, e na forma negativa, não ouça música. Bem mais simples. Agora vamos ver a seguir a flexão em número e pessoa. Vamos lá? Quanto ao número e pessoa, nós temos singular e plural quanto ao número, e quanto à pessoa, primeira, segunda e terceira do singular, e também primeira, segunda e terceira do plural. Observe esse quadrinho azul que está especificando cada uma. Então, abaixo nós temos eu, tu, ele, primeira, segunda e terceira do singular, nós, vós, eles ou elas, primeira, segunda e terceira do plural. Ok? Agora, flexão em voz. Temos a voz ativa, temos a passiva e a reflexiva. É isso mesmo. E aí vamos saber um pouquinho sobre essas três. Se liga. Vê só, quanto à voz ativa. Na voz ativa, o sujeito é o agente da ação, é isso mesmo. Então, quando o sujeito está fazendo a ação, damos isso de voz ativa. Se liga, o exemplo diz, o Paulo comeu o brigadeiro. Então, ele fez a ação, Paulo, que é o sujeito, fez a ação de comer o brigadeiro. Pense numa ação difícil. Agora, na voz passiva, o sujeito é o paciente da ação. E aí, como é que fica? Olha o brigadeiro para onde foi. O brigadeiro foi comido pelo Paulo. Então, observa o primeiro quadrinho e observa agora esse segundo. E olha na voz reflexiva. O sujeito é ao mesmo tempo agente e paciente. Então, olha o exemplo aí, ó. Eles abraçaram-se durante muito tempo. Então, tanto ele fez o papel de agente quanto de paciente. A gente chama de voz reflexiva. Agora, chega a hora de praticarmos um pouquinho. Então, se liga, porque eu deixei uma prática maravilhosa para vocês. Vamos saber? Ó, passe para o feminino, é isso mesmo. Eu quero saber como é que ficam todas essas palavrinhas no feminino. Façam suas anotações, coloquem aí escrito para a gente saber como é que fica cada um. Letra A, eu tenho barão, cortês. B, tabelião, gentil. Na C, cirurgião, espanhol. E na letra D, herói e ateu. Será que alguém já conseguiu descobrir como é que fica? Será? Eu estou curiosíssima para saber. Vamos saber? Bom, matando agora a curiosidade e descobrindo a resposta. Então, observa se ficou dessa forma. Na letra A, baronesa e cortês. Letra B, tabeliã e gentil. Na C, cirurgiã e espanhola. E na letra D, heroína ateia. Ficou assim o de vocês? Ficou? Que maravilha! Se alguém não ficou, gente, não tem problema não. Vai praticando mais. Certinho? Bom, agora eu deixo para vocês a reflexão de hoje. É isso mesmo. E aí, ó, a vida se encolhe ou se expande em proporção à sua coragem. Então, neste momento, eu deixo para vocês o meu abraço. E dizer também para vocês que se liga, pessoal, acompanhe essas aulas, faz as tuas anotações sempre, não deixa de fazer essas anotações e sabe que tudo isso que a gente prepara é para você. Então, você é o nosso grande presente e, claro, é o nosso presenteado. Beijos e fica com Deus. Tchau, tchau!